Você já sentiu em seu coração que Deus está lhe pedindo para se afastar de um relacionamento, mesmo que tudo pareça bem na superfície? Aquela inquietação que você não consegue explicar, aquele desconforto que persiste, apesar de suas tentativas de ignorá-lo. Você não está sozinho. Ao longo da história, Deus tem usado sinais discretos, mas poderosos, para guiar seus filhos em direção ao seu propósito, e às vezes isso significa nos afastar de pessoas que não fazem parte desse plano. A Bíblia nos fala claramente sobre como Deus nos guia em nossos relacionamentos. Em Jeremias 29:11 encontramos uma promessa poderosa. Porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de bem-estar e não de calamidade, para vos dar um futuro e uma esperança. Este versículo nos mostra que Deus tem um projeto específico para cada um de nós, e às vezes isso significa nos afastar de pessoas que poderiam nos desviar desse propósito. Muitos grandes pregadores e mestres da fé têm destacado que Deus, em seu infinito amor, não nos deixa às cegas quando se trata de discernir quais relacionamentos devemos manter e quais devemos deixar ir. Ele nos envia sinais claros, advertências amorosas que, se as ouvirmos, podem nos poupar de dores e desvios desnecessários. Deus não quer menos para você do que seu plano perfeito, e reconhecer esses sinais é o primeiro passo para se alinhar à sua vontade. Hoje vamos desvendar esses sinais que muitos ignoram, esses indícios sutis, mas profundos, que Deus coloca em nosso caminho quando quer que nos afastemos de alguém. Esta mensagem não se trata de julgar os outros ou de abandonar relacionamentos na primeira dificuldade. Trata-se de honrar o plano perfeito que Deus tem para cada um de nós. Ao final desta mensagem, você terá mais clareza sobre os sinais que Deus utiliza para guiá-lo. Sinais que, se atendidos, podem lhe poupar anos de dor e conduzi-lo ao propósito divino para a sua vida. Quando pensamos em como Deus nos guia, muitas vezes buscamos sinais espetaculares ou intervenções dramáticas. No entanto, o discernimento divino geralmente opera de maneiras mais sutis. No Antigo Testamento, vemos como Deus guiou os israelitas pelo deserto com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Eram manifestações físicas impossíveis de ignorar. Hoje, porém, Deus costuma falar conosco através de sua palavra, das circunstâncias de nossa vida e daquela voz interior de paz ou inquietação que experimentamos. Esse discernimento se torna especialmente crucial quando se trata de nossos relacionamentos, sejam amizades, namoros ou até parcerias de trabalho. Por que Deus gostaria que nos afastássemos de certas pessoas? Nem sempre é porque sejam más influências no sentido convencional. Às vezes, uma pessoa pode ser maravilhosa, mas simplesmente não fazer parte do caminho específico que Deus traçou para você. Outras vezes, Deus vê perigos que nós, com nossa perspectiva humana limitada, não conseguimos ver. É como um pai que impede seu filho de brincar em uma rua movimentada. A criança só enxerga a diversão de jogar bola. O pai vê os carros que passam em alta velocidade. Da mesma forma, Deus às vezes nos afasta de situações ou pessoas que poderiam nos desviar ou ferir, mesmo que não possamos ver o perigo imediato. É importante distinguir entre a autoproteção humana, que pode surgir do medo ou de preconceitos, e a orientação divina, que sempre é motivada pelo amor e pelo nosso bem-estar eterno. A primeira geralmente se baseia em experiências passadas e pode nos levar a um isolamento desnecessário. A segunda, ao contrário, nos conduz ao propósito de Deus e, embora às vezes inclua separações, sempre nos direciona a uma plenitude maior. A palavra de Deus é nossa bússola nessa jornada. O Salmo 119, 105 diz: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Quando enfrentamos decisões relacionais difíceis, as Escrituras nos fornecem princípios eternos que iluminam nosso entendimento
e nos ajudam a discernir quais relacionamentos estão alinhados com o plano de Deus para nós. A primeira, e talvez mais profunda evidência de que Deus quer que você se afaste de alguém, é a falta de paz interior. Essa paz não se refere à ausência de conflitos externos, mas a essa tranquilidade interna que só Deus pode proporcionar. Filipenses 4:7 descreve perfeitamente: "E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus." Quando você está em um relacionamento que não conta com a aprovação divina, experimenta uma inquietude persistente, um nó no estômago que não desaparece, por mais que tente racionalizar. É como se algo dentro de você soubesse que algo não está certo, mesmo que externamente tudo pareça perfeito. Pense em um rio que flui livremente. Suas águas avançam naturalmente, criando um som relaxante e levando vida por onde passam. Mas quando algo obstrui o seu caminho, as águas se agitam, chocam contra as pedras e perdem a serenidade. Assim acontece com seu coração quando você está com alguém que não faz parte do propósito de Deus para a sua vida. Uma mulher compartilhou como, durante 2 anos, esteve em um relacionamento que todos ao seu redor aprovavam. Seu namorado era gentil, trabalhador e compartilhava da sua fé. No entanto, toda vez que ela orava sobre o futuro dos dois, sentia uma inquietação profunda que não conseguia explicar. Finalmente, depois de muita oração, teve coragem de terminar o relacionamento. Meses depois, descobriu que ele tinha vícios e problemas que mantinha cuidadosamente ocultos. Aquela inquietação não era paranoia nem insegurança, era Deus protegendo-a. É crucial distinguir entre a ansiedade normal, que pode surgir em qualquer relacionamento, e a genuína ausência de paz divina. A primeira costuma estar relacionada a medos específicos, baseados em experiências passadas, e tende a diminuir com oração e comunicação honesta. A segunda, ao contrário, persiste e até se intensifica quando buscamos a Deus em oração. A história de Jonas nos oferece um poderoso exemplo bíblico. Deus deu a Jonas uma missão clara: ir a Nínive. Mas Jonas decidiu fugir na direção contrária. Enquanto navegava longe da vontade de Deus, uma tempestade feroz sacudiu o barco. Os marinheiros, apavorados, se perguntavam o que havia causado tamanho vendaval. E foi Jonas quem admitiu que estava desobedecendo a Deus. Quando finalmente foi lançado ao mar, as águas se acalmaram. Essa história nos ensina que, quando estamos fora da vontade de Deus, nossas vidas se enchem de turbulência. Da mesma forma, um relacionamento que não conta com sua bênção trará mais caos do que paz. Aquela tempestade emocional que você sente pode ser a forma de Deus lhe dizer que esse caminho não é o correto. Não ignore essas águas turbulentas. São um ato de amor, não de castigo. Deus quer que você viva em sua paz, não em constante luta interior. Pergunte-se: você experimenta paz verdadeira nesse relacionamento? Não apenas quando tudo está bem, mas principalmente quando ora sobre o futuro dessa relação. Se a resposta for não, pode ser o primeiro sinal de que Deus quer que você tome outro rumo. O segundo sinal, que indica que Deus quer que você se afaste de alguém, é quando esse relacionamento começa a afastá-lo de sua comunhão com Ele. Mateus 6:33 nos lembra: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Quando um relacionamento começa a competir com seu tempo de oração, seu estudo da palavra ou seu compromisso com a igreja, você deve prestar atenção. Deus nunca lhe dará um relacionamento que o afaste dele. Pelo contrário, os relacionamentos que ele aprova o aproximam ainda mais de sua presença e fortalecem sua fé. Ao longo da história,
Inúmeros crentes começaram de forma fervorosa em seu caminho com Deus, mas gradualmente se afastaram devido a relacionamentos que, de forma sutil, os desviavam. Não acontecia da noite para o dia. Era um processo gradual, quase imperceptível, até que um dia se percebiam espiritualmente secos e distantes. O perigo desses relacionamentos é que podem parecer inofensivos ou até benéficos no início. A pessoa pode se identificar como cristã ou apoiar verbalmente sua fé. Porém, com o tempo, sua influência o leva a comprometer suas práticas espirituais, a faltar à igreja só desta vez, a orar menos ou a considerar normais comportamentos que antes você reconhecia como contrários à sua fé. A história de Sansão e Dalila nos serve de poderosa advertência. Sansão, um homem consagrado a Deus desde o nascimento, abençoado com força sobrenatural, permitiu que seu relacionamento com Dalila o desviasse completamente de seu propósito divino. Dalila não compartilhava sua fé nem seus valores, e pouco a pouco o manipulou até que Sansão comprometeu seu voto de nazireu, perdendo não só sua força física, mas, mais importante, seu relacionamento especial com Deus. Esse padrão se repete na vida de muitas pessoas hoje. Talvez antes de conhecer essa pessoa, você fosse fiel em seu tempo devocional, participasse ativamente de sua comunidade de fé e sentisse a presença de Deus regularmente. Mas desde que esse relacionamento começou, essas práticas foram para segundo plano. É como uma árvore que, à primeira vista, parece robusta e cheia de vida. Se você olha apenas o tronco e os galhos, tudo parece normal. Mas, ao examinar suas raízes, descobre que uma infecção começou a se espalhar. Se não for tratada, eventualmente alcançará toda a árvore, causando sua morte. Do mesmo modo, um relacionamento que infecta sua vida espiritual acabará afetando todas as áreas de sua existência. Um jovem contou que, no começo do relacionamento, ele e a namorada oravam juntos e frequentavam a igreja regularmente. Gradualmente, começaram a faltar aos cultos de domingo para descansar ou fazer outras atividades. Seus momentos de oração ficaram mais curtos e menos frequentes. Depois de um ano, ele percebeu que não abria a Bíblia havia meses e que seu relacionamento com Deus se restringia a orações apressadas antes de dormir. O que mais o preocupava era que ele nem havia notado esse declínio até que um amigo lhe chamou a atenção. Pergunte-se: este relacionamento me aproxima de Deus ou me afasta dele? Minha vida de oração é mais forte ou mais fraca desde que essa pessoa entrou na minha vida? Eu ainda priorizo meu tempo com Deus ou agora sempre há algo mais importante para fazer? As respostas a essas perguntas podem revelar se você está diante de um segundo sinal. O terceiro sinal que Deus usa para mostrar que você deve se afastar de alguém é a incompatibilidade de valores fundamentais. Segundo aos Coríntios 6:14, nos adverte claramente: não vos ponhais em jugo desigual com os incrédulos, pois que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? Esse versículo não fala apenas sobre compartilhar a mesma fé, mas sobre ter uma visão de vida alinhada. Os valores fundamentais são aqueles princípios que definem quem somos e como vivemos. Incluem nossa perspectiva sobre honestidade, integridade, compromisso, serviço, família e, claro, nosso relacionamento com Deus. Há uma diferença importante entre divergências superficiais e conflitos de valores essenciais. As primeiras podem ser resolvidas com comunicação e comprometimento, preferências sobre comida, música ou atividades de lazer. As segundas envolvem aspectos inegociáveis de nossa identidade e fé. Quando há conflito nesse nível, o relacionamento está construído sobre areia movediça. A experiência do rei Salomão é um exemplo trágico desse princípio.
Apesar de ser o homem mais sábio de seu tempo, Salomão permitiu que suas inúmeras esposas de diferentes nações o influenciassem a ponto de construir altares para deuses pagãos. 1 de Reis 11, 4 nos diz: E quando Salomão já era velho, suas mulheres inclinaram seu coração a deuses estrangeiros, e o seu coração não era totalmente fiel ao Senhor seu Deus, como foi o coração de Davi, seu pai. Essa deterioração não ocorreu de repente. Foi um processo gradual em que Salomão comprometeu seus valores fundamentais para manter relacionamentos que Deus havia proibido especificamente. Visualize isto. Você está construindo uma catedral, pedra por pedra, com esforço e dedicação. Cada valor que você sustenta é uma pedra fundamental nessa construção. Agora imagine que alguém começa a remover essas pedras, uma por uma. Com o tempo, a estrutura começará a balançar e acabará desmoronando. É isso que acontece quando sacrificamos nossos valores para manter um relacionamento. Deus não quer que você destrua a catedral de sua fé por alguém que não compartilha sua visão. Talvez você tenha notado mudanças sutis em seus próprios valores desde que esse relacionamento começou. Talvez agora você justifique comportamentos que antes considerava inaceitáveis. Talvez se encontre comprometendo seus padrões morais só desta vez, ou silenciando sua consciência quando a outra pessoa age de forma contrária ao que você sabe ser correto. Uma mulher contou como, quando conheceu o namorado, ele respeitava sua decisão de esperar até o casamento para ter relações íntimas. Com o tempo, começou a pressioná-la sutilmente, questionando se esse valor era realmente bíblico ou apenas uma tradição antiquada. Gradualmente, ela começou a duvidar de suas próprias convicções, perguntando-se se estava sendo rígida demais. Essa erosão de valores é um sinal claro de que o relacionamento não está alinhado com o plano de Deus. Pergunte-se: meus valores fundamentais continuam intactos neste relacionamento? Posso expressar abertamente minhas convicções sem medo de zombaria ou rejeição? Essa pessoa respeita minha fé, mesmo que não a compartilhe completamente? Se você perceber que seus valores estão sendo corroídos, está diante do terceiro sinal divino. O quarto sinal é talvez o mais visível de todos: os frutos negativos que o relacionamento produz. Jesus nos deu um princípio infalível em Mateus 7,16. Pelos seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos. Um relacionamento alinhado com a vontade de Deus produzirá os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, como enumera Gálatas 5, 22 e 23. Em contraste, um relacionamento que não vem de Deus gerará frutos bem diferentes: conflito constante, ciúmes, insegurança, amargura ou até comportamentos destrutivos. É importante examinar honestamente o que esse relacionamento produz em sua vida. Você se sente mais perto de Deus ou mais distante? Você cresceu como pessoa ou regrediu? O relacionamento o edifica ou o desgasta? Os frutos não mentem e, com o tempo, revelam a verdadeira natureza do relacionamento. A parábola da figueira estéril oferece uma ilustração poderosa. Jesus se aproximou de uma árvore que, apesar de sua folhagem abundante, não dava frutos. Em vez de cumprir seu propósito, ela ocupava espaço inutilmente. Jesus amaldiçoou a figueira, que secou desde a raiz. Essa parábola nos ensina que Deus espera que nossa vida e nossos relacionamentos deem fruto. Um relacionamento que apenas consome energia, tempo e recursos emocionais, sem produzir crescimento espiritual, é como essa figueira. Ocupa um espaço precioso sem cumprir seu propósito. Um homem contou como seu relacionamento de 2 anos era marcado por ciclos constantes de conflito, reconciliação
e depois mais conflito. Apesar de seus esforços para consertar as coisas, os mesmos problemas reapareciam repetidas vezes. O que mais o preocupava era como esse relacionamento o havia transformado. Ele se tornara mais irritável, menos paciente com os outros e achava difícil se concentrar no trabalho e nas responsabilidades. Esses frutos negativos eram sinais claros de que havia algo fundamentalmente errado no relacionamento. Os grandes mestres espirituais têm afirmado ao longo dos séculos que um relacionamento que vem de Deus fará de você alguém melhor, não pior. Ele o elevará, não o rebaixará. Aproximará você de Cristo, não o afastará dele. Esse teste simples pode revelar muito sobre se um relacionamento está alinhado com o plano divino para a sua vida. É fundamental reconhecer que mesmo os relacionamentos aprovados por Deus enfrentam desafios. A diferença está em como esses desafios o transformam. As dificuldades em relacionamentos saudáveis geralmente conduzem a maior maturidade, compreensão e profundidade. Os problemas em relacionamentos tóxicos, ao contrário, geram padrões destrutivos que se intensificam com o tempo. Pergunte-se: que frutos esse relacionamento está produzindo em minha vida? Sinto-me fortalecido ou enfraquecido? Estou crescendo ou retrocedendo? Se os frutos são predominantemente negativos, você está diante do quarto sinal divino de que deve se afastar. O quinto sinal, que indica que Deus quer que você se afaste de alguém, é o isolamento progressivo de sua comunidade de fé. Deus nos projetou para viver em comunidade, para apoiarmos e nos fortalecermos mutuamente. Eclesiastes 4, 9 e 10 nos lembra: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro. Um relacionamento que vem de Deus não o isolará de sua comunidade. Em vez disso, enriquecerá suas conexões já existentes. Em contraste, relacionamentos que Deus não aprova costumam separá-lo gradualmente das pessoas que o amam e o apoiam. Esse isolamento raramente ocorre de modo abrupto. Começa de forma sutil. Faltar a reuniões ocasionais, diminuir a comunicação com amigos e familiares, ou sentir que ninguém entende seu relacionamento. Pastores e líderes espirituais têm observado repetidamente esse padrão em seus ministérios. Eles notam como pessoas antes comprometidas com suas comunidades de fé começam a se distanciar quando entram em relacionamentos problemáticos. Quando alguém começa a se afastar da comunidade que antes amava, alertam, geralmente é sinal de que algo está exercendo uma influência divisiva em sua vida. A história de Ruth e Noemi nos oferece um contraste positivo maravilhoso. O relacionamento delas não só as fortaleceu mutuamente, como também as integrou de modo mais profundo em uma comunidade de fé. Ruth declarou a Noemi: o teu povo será o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Relacionamentos que Deus abençoa criam pontes com os outros, não muros de separação. Pense em como funciona uma comunidade saudável. Cada membro contribui e recebe, criando um ecossistema de apoio e crescimento. Quando um relacionamento o retira desse ecossistema, é como uma planta arrancada de seu solo nutritivo. Com o tempo, essa planta murchará por falta de nutrientes essenciais que a comunidade fornece. Um fenômeno preocupante é como relacionamentos problemáticos nos levam a desconfiar das advertências daqueles que nos conhecem e nos amam. Quando amigos próximos ou mentores expressam preocupação sobre um relacionamento, nossa tendência natural pode ser ficar na defensiva. No entanto, essas advertências, muitas vezes, são meios que Deus usa para falar conosco. Como diz Provérbios 11, 14: onde não há conselho sábio, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Uma jovem contou como gradualmente se afastou de sua comunidade de fé,
que havia sido central em sua vida por anos. Tudo começou quando seu novo namorado passou a fazer comentários sutilmente críticos sobre membros da igreja. Com o tempo, ela começou a enxergar problemas onde antes via bênçãos. Eventualmente, parou de frequentar totalmente, convencida de que era mais espiritual adorar sozinha. Só depois de o relacionamento terminar, ela conseguiu ver como havia sido manipulada para romper laços que eram vitais para seu bem-estar espiritual. Pergunte-se: este relacionamento está me aproximando de minha comunidade ou me afastando dela? Sinto-me à vontade levando essa pessoa a eventos com meus amigos e familiares? Pessoas de confiança expressaram preocupações sobre esse relacionamento que eu ignorei? As respostas podem indicar se você está diante desse quinto sinal. Exploramos 5 sinais poderosos que Deus utiliza para nos mostrar quando Ele quer que nos afastemos de alguém. A falta de paz interior, o afastamento de nossa comunhão com Deus, a incompatibilidade de valores fundamentais, os frutos negativos no relacionamento e o isolamento de nossa comunidade de fé. Esses sinais não surgem por acaso. São manifestações do amor protetor de Deus para conosco. À medida que você reflete sobre esses sinais, é importante lembrar que o discernimento não acontece instantaneamente. Requer tempo, oração e disposição honesta para ouvir o que Deus está dizendo. Como muitos mestres espirituais enfatizam, a vontade de Deus nunca o levará aonde a graça de Deus não possa sustentá-lo. Talvez você tenha reconhecido alguns desses sinais em um relacionamento atual ou passado. Esse reconhecimento pode gerar sentimentos conflitantes, tristeza, confusão, até resistência. É natural resistir a soltar algo a que nos apegamos, mas lembre-se de que, quando Deus fecha uma porta, Ele o faz porque tem algo melhor preparado para você. Na segunda parte desta mensagem, exploraremos mais 6 sinais que Deus utiliza para nos guiar em nossos relacionamentos, juntamente com orientações práticas sobre como responder quando identificamos esses sinais. O discernimento não consiste apenas em reconhecer os sinais, mas também em ter coragem para agir de acordo com eles. Reserve um momento agora para refletir e orar. Peça a Deus que lhe dê clareza sobre os relacionamentos em sua vida. Que Ele lhe mostre se algum desses sinais está presente e lhe conceda sabedoria e coragem para responder em obediência. Lembre-se de que o propósito de Deus é sempre para o seu bem, para lhe dar um futuro e uma esperança. Confie que Ele jamais o afastará de algo sem ter preparado algo muito melhor para você. Como inúmeros testemunhos de fé afirmam, Deus sempre dá o melhor para aqueles que deixam a escolha em suas mãos. Não perca a próxima parte desta mensagem, onde continuaremos a desvendar os sinais divinos que muitos ignoram, mas que podem lhe poupar dor e desvios desnecessários do plano perfeito de Deus para a sua vida. Quando observamos nossa vida com honestidade, muitas vezes descobrimos que já havíamos notado esses sinais, mas escolhemos ignorá-los. Talvez por medo da solidão, por apego emocional ou simplesmente por hábito. No entanto, o preço de ignorar esses sinais divinos costuma ser bem maior do que a dor temporária da obediência. Um ancião sábio contava a história de uma mulher que ignorou todos os avisos sobre seu relacionamento com um homem descrente. Ele me ama, ela insistia, e eventualmente ele vai se converter. Anos depois, com o casamento em crise e sua própria fé seriamente enfraquecida, ela retornou lamentando não ter escutado. Os sinais estavam lá, confessou, mas eu escolhi ver apenas o que queria ver. Essa história se repete com frequência. Deus, em sua infinita sabedoria e amor, coloca sinais em nosso caminho, mas a decisão de reconhecê-los e agir de acordo com eles continua sendo nossa. É importante lembrar que se afastar de alguém
nem sempre significa cortar todo o contato. Dependendo da situação, pode significar estabelecer limites saudáveis, reduzir o tempo juntos ou redefinir a natureza do relacionamento. A sabedoria está em discernir não apenas se você deve se afastar, mas como fazê-lo de maneira que honre a Deus e respeite a outra pessoa. Uma das perguntas mais comuns é: e se eu estiver errado? E se eu interpretar mal os sinais? É uma preocupação válida. Nenhum de nós é infalível em nosso discernimento. Por isso, é fundamental buscar confirmação através de múltiplos canais. A palavra de Deus, o conselho sábio de mentores maduros, circunstâncias providenciais e aquela paz interior que só o Espírito Santo pode dar. Os mestres espirituais aconselham: quando você não tiver certeza, espere. Deus não tem pressa. É melhor esperar em oração do que avançar em confusão. Essa paciência não deve ser confundida com indecisão ou covardia. É uma expressão de confiança em que Deus esclarecerá sua vontade no momento certo. Ao concluir esta primeira parte, encorajo você a levar esses sinais a sério. Não como regras rígidas, mas como indicadores amorosos do caminho que Deus tem para a sua vida. Pergunte ao Senhor: há alguém em minha vida de quem eu deva me afastar? Existem relacionamentos que estão impedindo meu avanço em direção ao teu propósito para mim? O caminho da obediência raramente é o mais fácil, mas sempre é o mais abençoado. Como nos lembra o Salmo 84:11, porque o Senhor Deus é sol e escudo, o Senhor dará graça e glória, nenhum bem negará aos que andam em retidão. Esses sinais não são casuais nem arbitrários, são manifestações do cuidado amoroso de Deus, que conhece o fim desde o começo e deseja o melhor para nós. Como nos lembra o Salmo 32:8, instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Essa promessa nos assegura que Deus não nos deixa à deriva quando se trata de decisões importantes em nossos relacionamentos. Agora, continuaremos essa jornada de discernimento, explorando mais 6 sinais que Deus utiliza para nos mostrar quando devemos nos afastar de determinadas pessoas. Esses sinais, juntamente com os anteriores, nos fornecerão um mapa completo para navegar as complexidades relacionais seguindo a orientação divina. Lembre-se de que o propósito de identificar esses sinais não é julgar os outros ou buscar desculpas para abandonar relacionamentos à primeira dificuldade. Ao contrário, é discernir com sabedoria o plano de Deus para nossas vidas e ter coragem de andar em obediência, mesmo quando isso implica decisões dolorosas. O 6º sinal que Deus utiliza para indicar que devemos nos afastar de alguém é a perda de nossa identidade em Cristo. Em Gálatas 2:20, Paulo declara: já estou crucificado com Cristo, e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Essa passagem nos lembra que nossa identidade fundamental como crentes está enraizada em Cristo. Somos nova criação nele, com um propósito e um chamado específicos. No entanto, alguns relacionamentos podem começar a minar essa identidade, fazendo-nos esquecer quem realmente somos em Cristo. Os sinais dessa erosão podem ser sutis no início. Talvez você comece a duvidar de seus dons espirituais ou de seu chamado. Talvez passe a considerar sua fé como algo extremo ou exagerado, quando antes havia como o centro de sua vida. Ou ainda, pode adotar comportamentos, linguagem ou atitudes que você sabe que não refletem Cristo, apenas para se encaixar ou agradar a outra pessoa. Um pastor experiente contou a história de uma jovem muito talentosa em sua congregação. Ela tinha um dom extraordinário para a música e liderava o louvor com paixão e unção. No entanto,
Depois de começar um relacionamento com um rapaz que zombava sutilmente de sua dedicação à igreja, ela gradualmente diminuiu sua participação. Primeiro parou de liderar, depois deixou o grupo de louvor por completo e, por fim, começou a questionar se seu talento musical era realmente um dom de Deus ou apenas uma habilidade natural. O que mais entristecia o pastor era ver como aquela jovem, antes tão segura de sua identidade em Cristo, agora parecia uma sombra de si mesma, buscando aprovação no namorado, em vez de buscá-la em Deus. Pense em um diamante brilhante e perfeito. Seu valor reside em sua pureza, clareza e em como reflete a luz. Agora imagine que alguém comece a cobri-lo com camadas de sujeira. Gradualmente, esse diamante perde seu brilho. Embora ainda seja um diamante, já não consegue refletir a luz como foi criado para fazê-lo. De modo semelhante, quando um relacionamento começa a cobrir sua identidade em Cristo com camadas de dúvida, concessões ou conformidade mundana, você deixa de refletir a luz de Cristo como foi criado para refletir. Relacionamentos que Deus aprova nunca exigem que diminuamos nosso brilho espiritual. Ao contrário, nos encorajam a brilhar mais intensamente. Como disse Jesus em Mateus 5:16, assim brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Pergunte-se, este relacionamento me ajuda a brilhar mais claramente como cristão ou está ofuscando minha luz? Sinto-me mais seguro ou menos seguro de quem sou em Cristo desde que essa pessoa entrou em minha vida? Posso ser genuinamente eu mesmo? Ou sinto que preciso suavizar minha fé para manter o relacionamento? As respostas a essas perguntas podem revelar se você está vivenciando esse sinal. O sétimo sinal que Deus utiliza para mostrar que devemos nos afastar de alguém são os padrões repetitivos de conflito. 1 aos Coríntios 14:33 nos diz claramente: porque Deus não é Deus de confusão, mas de paz. Quando um relacionamento é marcado por ciclos constantes de conflito, reconciliação superficial e então, mais conflito pelos mesmos motivos, isso é um sinal de que algo fundamental não está funcionando. É importante diferenciar entre desafios normais que todo relacionamento enfrenta e padrões destrutivos que indicam problemas mais profundos. Relacionamentos saudáveis passam por desentendimentos e até conflitos, mas estes são genuinamente resolvidos através de comunicação, arrependimento quando necessário e crescimento mútuo. Em contraste, padrões tóxicos se caracterizam pelos mesmos problemas surgindo repetidas vezes sem verdadeira resolução, criando um ciclo de feridas contínuas. A história bíblica de Saul e Davi ilustra perfeitamente esse princípio. Embora inicialmente Saul tivesse boa vontade para com Davi, logo desenvolveu um padrão de ciúme e agressão contra ele. Havia momentos de aparente reconciliação, como quando Davi tocava a harpa para acalmar o espírito atormentado de Saul, mas inevitavelmente Saul voltava a tentar matá-lo. Esse ciclo tóxico continuou até que Davi, reconhecendo que o padrão não mudaria, decidiu se afastar completamente. Padrões repetitivos de conflito costumam ter raízes profundas, diferenças irreconciliáveis de valores, problemas de caráter não resolvidos ou dinâmicas relacionais doentias que já se estabeleceram. Quando os mesmos problemas aparecem repetidamente, sem uma solução verdadeira, é sinal de que Deus pode estar lhe dizendo que esse não é o caminho para você. Uma conselheira cristã compartilhou o caso de um casal que a visitou mais de 20 vezes em 2 anos. Cada sessão seguia o mesmo roteiro. Uma crise recente, lágrimas, promessas de mudança, algumas semanas de melhora e, inevitavelmente, o retorno ao mesmo comportamento destrutivo. Apesar das orações e dos esforços sinceros, o padrão parecia inalterável. Finalmente, a conselheira perguntou:
Vocês já consideraram que talvez Deus não queira que vocês fiquem juntos? Embora dolorosa, essa pergunta os levou a reflexões importantes e, por fim, a reconhecer que estavam forçando um relacionamento que carecia de compatibilidade fundamental. Visualize um rio fluindo contra uma parede de pedra. A água bate constantemente na pedra, às vezes com mais força, às vezes com menos, mas o resultado é sempre o mesmo: turbulência e agitação. Nenhuma quantidade de desejo ou determinação mudará o fato de que o rio e a pedra estão em oposição fundamental. De modo semelhante, quando duas pessoas geram constantemente o mesmo tipo de conflito, apesar de tentativas repetidas de resolver o problema, pode ser indicativo de uma incompatibilidade essencial que Deus está sinalizando. É imprescindível esclarecer que esse sinal não significa que devamos abandonar relacionamentos no primeiro desentendimento ou dificuldade. Todos os relacionamentos exigem trabalho, comprometimento e muito perdão. A diferença está no padrão. Há crescimento e resolução genuína ou simplesmente uma repetição interminável do mesmo ciclo? Pergunte-se: estamos realmente resolvendo nossos conflitos ou apenas adiando-os? Vejo um padrão de crescimento na forma como lidamos com os desentendimentos ou estamos presos nos mesmos ciclos? O relacionamento me traz principalmente paz ou confusão? Se os padrões de conflito parecem impossíveis de mudar, apesar de esforços sinceros, você pode estar diante do sétimo sinal divino. O oitavo sinal, que indica que Deus quer que você se afaste de alguém, é o impacto negativo em sua visão de futuro e esperança. Provérbios 29:18 nos diz: onde não há visão, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é bem-aventurado. A palavra hebraica traduzida como visão ou profecia também pode significar revelação, sugerindo que, sem uma compreensão clara do propósito de Deus, as pessoas vagam sem rumo. Deus lhe deu sonhos, propósitos e uma esperança específica para o seu futuro. Quando um relacionamento começa a nublar essa visão, fazendo você duvidar do que antes acreditava que Deus o chamara para fazer, ou limitando-o, em vez de impulsioná-lo para esse propósito, esse é um sinal importante. Relacionamentos que Deus aprova geralmente expandem nossa visão, não a contraem. Eles nos encorajam a crescer, a sonhar mais alto, a caminhar com mais fé. Em contraste, relacionamentos que não fazem parte do plano de Deus geralmente nos deixam com a sensação de estar limitados, como se tivéssemos de escolher entre o relacionamento e nosso propósito divino. A história bíblica de Josué e Caleb oferece um poderoso contraste positivo. Enquanto os outros espias enviados para espiar a terra prometida só viam gigantes e obstáculos intransponíveis, Josué e Caleb enxergaram oportunidades e confiaram nas promessas de Deus. Sua fé e visão positiva lhes permitiram, por fim, entrar na terra que Deus havia prometido. Da mesma forma, relacionamentos que Deus abençoa reforçam nossa fé em suas promessas. Não nos enchem de dúvidas e temores sobre o futuro. Um jovem contou como, antes de conhecer a namorada, tinha um chamado claro para servir como missionário na Ásia. Ele havia estudado o idioma, pesquisado oportunidades e começado a reunir apoio. No entanto, sua namorada constantemente expressava dúvidas sobre esse chamado, sugerindo alternativas mais práticas ou menos radicais. Com o tempo, ele começou a questionar se realmente ouvira a voz de Deus. A visão que antes ardia em seu coração começou a se apagar, substituída por planos mais seguros e convencionais. O que mais o preocupava não era simplesmente a mudança de planos, mas a perda da paixão e da certeza que antes sentia em relação ao seu propósito. Pense em uma águia projetada para voar alto. Seu propósito é elevar-se nas correntes de ar
enxergar com clareza desde as alturas e planar com majestade. Agora imagine que alguém tenta manter essa águia em uma gaiola, argumentando que é mais seguro, mais prático ou mais confortável. Com o tempo, a águia pode esquecer que foi criada para voar. De modo semelhante, um relacionamento que o impede de voar rumo ao propósito que Deus lhe deu está obstruindo, não abençoando sua vida. É importante notar que um relacionamento que Deus abençoa pode requerer ajustes em nossos planos, mas nunca o abandono de nosso propósito fundamental ou a perda de nossa esperança e visão. Ajustes vêm acompanhados de paz e clareza aumentada, não de confusão e dúvidas. Pergunte-se: este relacionamento me encoraja a buscar os sonhos que creio que Deus colocou em meu coração, ou faz com que eu duvide deles constantemente? Sinto-me mais inspirado ou menos inspirado em relação ao meu futuro? Vejo mais possibilidades ou mais limitações desde que essa pessoa entrou em minha vida? As respostas podem indicar se você está diante desse 8º sinal. O 9º sinal, que Deus utiliza para nos mostrar que devemos nos afastar de alguém, é quando nos encontramos justificando o injustificável. Provérbios 14:12 nos adverte: há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Essa escritura nos lembra de que nossa percepção pode nos enganar, especialmente quando nossas emoções estão envolvidas. Quando estamos profundamente envolvidos em um relacionamento, temos a tendência de justificar comportamentos, atitudes ou situações que, se víssemos na vida de outra pessoa, reconheceríamos imediatamente como problemáticos. Começamos a criar desculpas. Ele só fica nervoso porque está estressado. Ela vai mudar com o tempo. Todo mundo tem problemas. Ou ninguém é perfeito. Embora essas afirmações contenham verdade, podem se tornar uma forma perigosa de auto-engano. A história bíblica de Ananias e Safira, em Atos 5, nos traz um alerta solene. Esse casal conspirou para mentir sobre suas doações à igreja, justificando mutuamente sua desonestidade. O acordo entre eles para comprometer a verdade teve consequências trágicas. Esse relato nos mostra que, mesmo quando duas pessoas concordam em algo, se esse acordo vai contra os princípios de Deus, as consequências serão inevitáveis. O auto-engano quase nunca ocorre de uma vez. É um processo gradual, no qual pequenas justificativas levam a compromissos maiores, até que nos encontramos aceitando situações que antes consideraríamos inaceitáveis. É como a parábola da rã na água fervente. Se você a coloca diretamente na água quente, ela pula. Mas se a coloca em água fria e aumenta a temperatura gradualmente, ela não percebe o perigo até ser tarde demais. Um ministro contou a história de uma mulher em sua congregação que frequentemente aparecia com hematomas que tentava esconder. Quando finalmente reuniu coragem para falar com ela, a mulher justificou o comportamento abusivo do marido de todas as formas possíveis. Ele só perde o controle quando bebe. Na verdade, a culpa é minha por provocá-lo. A Bíblia diz que devo me submeter. Pelo menos ele não bate nas crianças. O pastor ficou impressionado não apenas com o abuso, mas com o elaborado sistema de justificativas que a mulher havia construído para normalizá-lo. Embora esse seja um exemplo extremo, o princípio se aplica a muitas situações menos dramáticas. Talvez você se encontre justificando pequenas desonestidades, faltas de respeito habituais, manipulação emocional ou concessões espirituais que antes consideraria inadmissíveis. Quando você precisa criar explicações cada vez mais complexas para justificar aspectos do seu relacionamento, é sinal de que algo fundamental não está certo. Visualize uma balança da justiça. Normalmente avaliamos as situações colocando evidências nos dois lados e vendo para onde pende o equilíbrio. Mas quando nosso coração está envolvido, começamos a colocar o dedo na balança,
adicionando peso invisível para incliná-la em direção ao resultado que desejamos. Deus nos chama a ser honestos conosco mesmos, a avaliar nossos relacionamentos com integridade, não com auto-engano. Uma forma de verificar se você está justificando o injustificável é se perguntar: que conselho eu daria ao meu irmão, irmã ou melhor amigo se eles estivessem exatamente na mesma situação? Muitas vezes conseguimos ver com clareza na vida dos outros aquilo que nos recusamos a enxergar na nossa. Pergunte-se: vivo constantemente explicando ou justificando comportamentos que antes considerava inaceitáveis? Construí um sistema de desculpas para normalizar situações problemáticas? Eu seria capaz de explicar honestamente esse relacionamento a um mentor espiritual respeitado? Se você está preso em padrões de justificativa, pode estar diante do 9º sinal divino. O 10º sinal que indica que Deus quer que você se afaste de alguém é a perda de alegria e propósito. Filipenses 4:4 nos exorta: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo: alegrai-vos. Essa alegria não depende de circunstâncias externas, mas de nossa conexão interna com Cristo. No entanto, quando um relacionamento drena constantemente nossa alegria e nosso senso de propósito, é um sinal importante. Isso não é um chamado a um cristianismo superficialmente feliz que evite todo desafio ou dificuldade. Relacionamentos que Deus abençoa enfrentarão provações e estações difíceis. A diferença está no efeito geral. Relacionamentos saudáveis, mesmo em tempos desafiadores, fortalecem nosso senso de propósito e acabam restaurando nossa alegria. Relacionamentos tóxicos, em contrapartida, nos deixam cronicamente esgotados, desanimados e vazios. Pense em um farol no meio da tempestade. Seu propósito é iluminar, guiar os navios até um porto seguro. Mas se algo bloqueia sua luz, os navios podem se perder. Da mesma forma, sua alegria e seu senso de propósito são como esse farol, feitos para brilhar mesmo nas circunstâncias mais sombrias. Se um relacionamento está constantemente apagando essa luz, você não está cumprindo o propósito para o qual Deus o criou. A história dos israelitas no deserto oferece um paralelo instrutivo. Deus lhes prometera uma terra de leite e mel, um futuro repleto de propósito e bênçãos. No entanto, por causa de sua incredulidade e constantes reclamações, eles vagaram no deserto durante 40 anos. Nesse período, perderam de vista a alegria da libertação e o propósito da jornada. Tornaram-se pessoas desanimadas, focadas em suas carências imediatas, em vez das promessas de Deus. De modo semelhante, um relacionamento equivocado pode fazê-lo sentir como se estivesse vagando em um deserto emocional e espiritual, longe da alegria e do propósito que Deus tem para você. Um líder de jovens contou a história de um adolescente cujo comportamento mudou de forma notável para todos. Antes, ele era conhecido por seu entusiasmo contagiante, serviço abnegado e alegria evidente no Senhor. Porém, depois que começou um relacionamento com uma jovem que constantemente criticava e menosprezava seus exageros religiosos, ele se transformou gradualmente em alguém sombrio, retraído e apático. O que mais preocupava o líder não eram as mudanças externas, mas a evidente perda de alegria em sua vida espiritual. Essa perda de alegria nem sempre se manifesta como tristeza óbvia. Às vezes, aparece como apatia, desconexão ou simplesmente uma sensação de que a vida se tornou monótona e sem propósito. Você pode estar fisicamente presente, mas emocionalmente ausente, cumprindo obrigações de sua fé sem a paixão que antes o animava. É fundamental distinguir entre fases normais de aridez espiritual que todos vivenciamos e o efeito específico de um relacionamento em nossa alegria e propósito. O teste está no padrão e na conexão. Você nota uma correlação clara entre o relacionamento e sua perda de alegria?
Percebe um declínio constante em seu entusiasmo pela vida e por Deus, desde que essa pessoa entrou em sua vida? Pergunte-se: sinto-me mais vivo ou mais apagado neste relacionamento? Meu senso de propósito está mais claro ou mais confuso? A alegria que antes eu experimentava no meu caminhar com Deus diminuiu notavelmente desde que este relacionamento começou? As respostas podem indicar se você está diante desse 10º sinal. O 11º e último sinal que mostra que Deus quer que você se afaste de alguém é o desequilíbrio em sacrifício e entrega. Efésios 5, 21 nos exorta: sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Este versículo estabelece o princípio de reciprocidade e mutualidade em relacionamentos saudáveis. Embora todo relacionamento tenha momentos em que uma pessoa dá mais do que a outra, um desequilíbrio constante indica um problema fundamental. Se você é sempre quem dá, quem se ajusta, quem perdoa, quem faz concessões, enquanto a outra pessoa raramente corresponde, isso não é um relacionamento, é exploração. A história bíblica de Jacó e Raquel nos mostra um exemplo positivo de reciprocidade. Jacó trabalhou 7 anos por Raquel e, quando foi enganado por Labão, trabalhou mais 7 anos. Esse sacrifício extraordinário foi correspondido pelo amor e lealdade de Raquel. Embora seu relacionamento tenha enfrentado muitas dificuldades, foi marcado por compromisso mútuo e um dar e receber equilibrado. Um relacionamento saudável é como uma dança em que ambos os participantes se movem em harmonia, alternando-se para guiar e seguir. Já um relacionamento desequilibrado é como um jogo de cabo de guerra em que uma pessoa puxa a corda enquanto a outra mal a segura. Um conselheiro matrimonial compartilhou o caso de um casal em que o desequilíbrio era evidente para todos, menos para a esposa. Ela constantemente ajustava seus horários, sacrificava suas necessidades, perdoava ofensas sem arrependimento genuíno e justificava o comportamento egoísta do marido. Enquanto isso, ele raramente considerava as necessidades dela ou fazia concessões. Quando o conselheiro perguntou por que ela aceitava tal desequilíbrio, ela respondeu: "O amor não é sacrifício? Jesus se sacrificou por nós." O conselheiro então explicou com gentileza que Jesus se sacrificou para estabelecer um relacionamento recíproco conosco, não para que apenas tomássemos sem dar nada em troca. É importante entender que o sacrifício faz parte de todo relacionamento significativo. O próprio Jesus modelou o sacrifício máximo. No entanto, em relacionamentos que Deus abençoa, o sacrifício é mútuo, não unilateral. Cada pessoa dá generosamente e recebe com gratidão. Quando só uma está se sacrificando constantemente, algo fundamental está em desequilíbrio. Visualize novamente uma balança. Um relacionamento saudável mantém um equilíbrio dinâmico, com ambas as partes contribuindo de forma significativa. Pode não ser perfeitamente equilibrado o tempo todo, mas ao longo do tempo há um dar e receber genuíno. Se essa balança está sempre inclinada para um lado, ela acabará se quebrando. Deus não deseja que você viva em um relacionamento onde o esforço e o compromisso não sejam compartilhados. Às vezes, o desequilíbrio pode ser sutil. Não se trata apenas de quem paga as contas ou faz mais tarefas, mas de quem investe emocionalmente, de quem se esforça para manter a conexão, de quem está disposto a crescer e mudar. Uma pessoa pode dar coisas materiais, mas reter o que realmente importa: vulnerabilidade, compromisso emocional e disposição para evoluir. Pergunte-se: há um padrão consistente em que sou sempre eu quem dou, cedo, perdoo ou me ajusto? Minhas necessidades e desejos são considerados tão importantes quanto os da outra pessoa? Sinto-me valorizado e respeitado, ou apenas usado? Se o relacionamento mostra um desequilíbrio persistente, você pode estar diante do 11º sinal divino. Agora que exploramos os 11 sinais que Deus utiliza para nos mostrar quando devemos nos afastar de alguém,
é importante falar sobre o processo de discernimento e ação. O que fazer quando reconhecemos esses sinais em nossos relacionamentos? Tiago 1:5 nos oferece um ponto de partida essencial. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça-a a Deus, que a todos dá liberalmente e não censura, e ser-lhe-á concedida. O discernimento começa com a oração humilde, reconhecendo que precisamos da sabedoria divina para interpretar corretamente os sinais que estamos vendo. O processo de discernimento envolve vários elementos importantes. Primeiro, precisamos examinar nossa situação com honestidade, à luz da palavra de Deus. As Escrituras fornecem princípios eternos que vão além de nossas emoções e circunstâncias. Pergunte-se: o que a Bíblia diz sobre essa situação? Não busque versículos isolados para justificar aquilo que você já decidiu, mas permita que a mensagem completa das Escrituras ilumine seu entendimento. Segundo, procure um conselho sábio. Provérbios 11:14 nos lembra: onde não há conselho sábio, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Procure pessoas maduras espiritualmente, que o conheçam bem, mas que não tenham um interesse pessoal na sua decisão. Muitas vezes, elas enxergam com clareza o que você, por estar envolvido emocionalmente, não consegue ver. Terceiro, preste atenção às circunstâncias providenciais. Às vezes, Deus usa situações externas para confirmar o direcionamento que Ele está dando. Portas que se abrem ou se fecham, coincidências significativas ou circunstâncias inesperadas podem fazer parte de como Deus o guia. Quarto, e talvez mais importante, busque a paz interior que só o Espírito Santo pode dar. Colossenses 3:15 nos instrui: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações. Essa paz não é simplesmente a ausência de conflito. É uma convicção profunda de que você está alinhado à vontade de Deus, mesmo quando o caminho é difícil. É crucial diferenciar entre impulso emocional e convicção espiritual. Decisões impulsivas geralmente nascem do medo, da raiva ou da frustração e nos levam ao arrependimento mais tarde. Já a convicção espiritual persiste mesmo quando nossas emoções oscilam e vem acompanhada de uma clareza interna que transcende nossos sentimentos imediatos. Uma vez que você discerne que Deus o está orientando a se afastar de alguém, o passo seguinte é determinar como fazê-lo. Nem todas as separações são iguais, e a sabedoria está em saber não apenas se você deve se afastar, mas também como fazê-lo de forma que honre a Deus e respeite a outra pessoa. Em alguns casos, especialmente quando há abuso ou perigo, a separação deve ser imediata e completa. A segurança física e emocional é prioridade e não há virtude em permanecer em situações perigosas. Nesse tipo de caso, procure ajuda profissional e apoio da comunidade para dar esse passo difícil, mas necessário. Em outras situações, o afastamento pode ser mais gradual. Talvez envolva estabelecer limites mais claros, reduzir o tempo juntos ou redefinir a natureza do relacionamento. Por exemplo, transformar um namoro em uma amizade casual ou uma amizade próxima em um contato mais distante. Essas mudanças devem ser comunicadas com honestidade e respeito, evitando tanto a crueldade desnecessária quanto a ambiguidade que gera confusão. Também há casos em que o relacionamento não precisa terminar completamente, mas apenas ser redefinido com limites mais saudáveis. Muitos relacionamentos familiares ou de trabalho se encaixam nessa categoria. Não podemos, nem devemos, cortar todo o contato, mas podemos estabelecer parâmetros claros que protejam nossa saúde espiritual e emocional. Em qualquer caso, é importante agir com integridade. Seja honesto sobre seus motivos,
mas não cruel na forma de se expressar. Evite tanto a covardia, desaparecer sem explicação, quanto a brutalidade, usar a verdade como arma para ferir. Lembre-se de que, mesmo no processo de afastamento, você continua sendo embaixador de Cristo. Reconheça também que o afastamento quase sempre traz dor, mesmo quando é a decisão certa. Permita-se sentir essa dor, processá-la de maneira saudável e buscar cura na comunidade e em seu relacionamento com Deus. Não use a dor como evidência de ter tomado a decisão errada. Às vezes, os caminhos certos são também os mais difíceis. Finalmente, depois de dar esse passo difícil, confie na soberania de Deus para redimir até as situações mais dolorosas. Romanos 8:28 nos assegura: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Essa promessa não garante que tudo será fácil ou agradável, mas sim que Deus trabalhará cada circunstância, mesmo as dolorosas, para o nosso bem final e para a sua glória. A história de José no Antigo Testamento fornece um exemplo poderoso de como Deus pode redimir até as situações mais difíceis. José foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, falsamente acusado e injustamente preso. No entanto, por meio de provações que pareciam sem sentido, Deus o preparou para um propósito maior: salvar sua família e toda uma região da fome. Como o próprio José disse a seus irmãos em Gênesis 50:20, vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem. Essa história nos lembra de que Deus tem uma perspectiva que nós não temos. Ele vê o quadro inteiro enquanto enxergamos apenas uma fração. Quando nos afastamos de um relacionamento em obediência à sua orientação, podemos confiar que, embora o caminho seja doloroso, Ele está trabalhando para nosso bem em longo prazo. Uma mulher compartilhou como o fim de seu noivado foi o momento mais devastador de sua vida. Ela havia ignorado vários sinais de alerta, justificando comportamentos preocupantes e comprometendo seus valores. Quando finalmente reconheceu que Deus queria que ela se afastasse, o processo foi muito doloroso. Senti como se meu mundo tivesse acabado, recordou. No entanto, anos depois, pôde ver claramente como Deus usara aquela separação dolorosa para redirecioná-la ao seu propósito. Não só ela encontrou, posteriormente, um casamento realmente edificante, como também sua experiência a preparou para aconselhar outras mulheres em situações semelhantes. O que parecia o fim foi, na verdade, um novo começo, refletiu. Isso não significa que devamos buscar sofrimento ou permanecer em situações prejudiciais, esperando que Deus as redima. Em vez disso, significa que, quando seguimos a orientação de Deus para nos afastar de um relacionamento, podemos confiar que Ele trará cura, restauração e um propósito renovado através dessa obediência, mesmo que o caminho seja difícil. À medida que concluímos esta mensagem, é importante lembrar que o propósito de identificar esses sinais não é criar desconfiança ou paranoia em nossos relacionamentos. É desenvolver discernimento espiritual para que possamos viver plenamente o propósito que Deus tem para nós. Exploramos 11 sinais que Deus utiliza para nos mostrar quando devemos nos afastar de alguém. A falta de paz interior, o distanciamento de nossa comunhão com Deus, a incompatibilidade de valores fundamentais, os frutos negativos no relacionamento, o isolamento de nossa comunidade de fé, a perda de identidade em Cristo, os padrões repetitivos de conflito, o impacto negativo em nossa visão de futuro, a justificação do injustificável, a perda de alegria e propósito, e o desequilíbrio em sacrifício e entrega. Esses sinais não são regras rígidas, mas indicadores que, quando discernidos corretamente por meio de oração, estudo das Escrituras e conselhos sábios, podem nos ajudar a navegar as complexidades de nossos relacionamentos segundo a orientação divina.
Lembre-se de que Deus o ama profundamente e deseja o melhor para você. Como um pai amoroso, às vezes ele o guiará para relacionamentos que o abençoam e edificam, e em outras ocasiões, o guiará para se afastar de relacionamentos que o desviam de seu propósito. Em ambos os casos, sua motivação é sempre amor. Se você reconheceu vários desses sinais em um relacionamento atual, encorajo-o a buscar a Deus em oração sincera. Peça-lhe clareza, sabedoria e coragem para seguir sua orientação, seja ela qual for. Lembre-se de que você não está sozinho nesse processo. O mesmo Deus que mostra os sinais também lhe dará graça para responder a eles. Talvez você esteja do outro lado da questão. Pode ser que alguém tenha se afastado de você, e agora você veja que foi porque Deus o estava guiando. Em vez de amargura ou ressentimento, escolha aceitação e crescimento. Pergunte-se o que pode aprender com a situação e como pode amadurecer a partir dela. Ou talvez você esteja experimentando a cura depois de ter se afastado de um relacionamento que não era para você. Celebre essa obediência e confie que Deus tem algo muito melhor preparado. Como diz Jeremias 29:11, porque eu sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Por fim, se você ignorou esses sinais no passado e agora vive as consequências, lembre-se de que a graça de Deus é suficiente até para nossos erros e desobediências. Não há situação tão complicada que seu amor não possa redimir. Nunca é tarde demais para começar a ouvir e obedecer à sua voz. Que Deus lhe conceda discernimento para reconhecer seus sinais, sabedoria para interpretá-los corretamente e coragem para responder em obediência, confiando sempre em seu amor perfeito e em seu plano soberano para a sua vida.